Vamos lá, 1º de julho de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Maranhão tem mais de 80 mil casos de Covid-19. Governo federal dá detalhes da prorrogação do auxílio emergencial. Veja uma reportagem sobre o único município do estado que não foi afetado pela pandemia. E ainda, cursinhos pré-vestibulares e escolas de idioma já podem voltar a funcionar. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá que o dia está só começando, tem muita coisa boa para acontecer, se Deus quiser, na minha vida, na sua, você, da sua família, muita paz nessa quarta-feira. Estamos juntos mais uma vez com muita informação até às 8 horas da manhã, hein? Informação que não para aqui no Bom Dia. O primeiro telejornal da TV Maranhense está no ar, estamos juntos, que bom saber que você está com a gente em todo o Maranhão. Unindo o Estado, estamos a partir de agora através da informação, muita informação até às 8 horas, quando chega o primeiro impacto aqui na tela da TV Difusora. Nós vamos falar daqui a pouco, entre outras coisas, sobre a luta para sobreviver do único cinema de arte de São Luís, gente. Tem uma campanha, inclusive, que está acontecendo. A gente vai falar sobre esse assunto também no programa de hoje, tá certo? São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01. Olha, estudantes da área de saúde voltaram a realizar seus estágios em hospitais aqui da rede estadual. As atividades estavam suspensas por conta da pandemia. A liberação para o cumprimento do estágio curricular obrigatório contempla os 2 últimos anos do curso de medicina em regime de internato e o último ano dos cursos de enfermagem, fisioterapia e farmácia. Ao todo, são 500 alunos oriundos de 35 unidades de ensino superior, conveniadas com centros de saúde ligados à Secretaria de Estado da Saúde. Nós estamos retornando com o estágio de medicina, fisioterapia, farmácia e enfermagem. Então, as instituições de ensino foram orientadas, quanto a essa nova normativa. Nós fizemos uma readequação do número de estagiários que vão estar adentrando as unidades. Reuniões são realizadas frequentemente para a avaliação do quadro sanitário com o objetivo de verificar a possibilidade de liberação para que alunos de outros cursos voltem gradualmente a cumprir os estágios. Pode haver uma forte preocupação em relação ao momento da pandemia, mas nós entendemos, e como profissional também de linha de frente ao combate ao coronavírus, nós entendemos que há uma redução substancial no número de casos aqui no Maranhão, podendo então ter essa abertura tranquilamente. É imprescindível que os estágios sejam presenciais, sejam oferecidos com qualidade para que possamos formar profissionais seguros, efetivos e eficazes dentro do seu fazer profissional. A Secretaria destacou que a responsabilidade do fornecimento dos equipamentos de proteção individual que devem atender às necessidades dos alunos é de cada instituição de ensino superior. O documento emitido não substitui as regras estabelecidas que regulamenta o estágio curricular obrigatório a partir da parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e as instituições de ensino, bem como o termo de cooperação técnica. Os estagiários eles estarão sendo acompanhados pelos seus respectivos preceptores, que terão que fazer a orientação quanto a esse novo regramento, e as instituições de ensino, em parceria com as instituições de saúde, deverão estabelecer critérios para que esses estagiários estejam inseridos nas unidades de saúde de forma segura. Entendemos que a pandemia ela está sofrendo redução aqui na cidade de São Luís, mas ainda temos muitos novos casos no interior do estado do Maranhão, precisando desses profissionais para atuarem dentro dessa área ainda, na linha de frente do coronavírus. São 7 horas e mais 4 minutos, 7:04. Em Timon, a prefeitura decretou lockdown por 4 dias. O repórter Francisco Lima tem os detalhes. A prefeitura decidiu tornar mais rígidas as regras de isolamento social em razão do aumento da quantidade de pessoas nas ruas nas últimas 3 semanas. Na semana passada, a taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade era de 100%. Mas essa semana, com o aumento do número de leitos, essa taxa caiu para 50%. O lockdown começa nesta quinta-feira, dia 2, e fica mais intenso no sábado e no domingo, inclusive com a proibição do funcionamento de supermercados. A prefeitura diz que vai avaliar o sucesso desse lockdown para decidir sobre a reabertura gradual dos serviços não essenciais na cidade.
Infelizmente, nessas últimas 3 semanas, o isolamento ele vem caindo gradativamente. A gente precisa contar com o apoio da população para que a população entenda que realize somente aquele deslocamento necessário para os serviços bancários ou serviços essenciais. A abertura gradual do comércio ela está sendo pensada com muita responsabilidade pela Prefeitura Municipal de Timon. E ela depende de um sucesso desse lockdown, do aumento do isolamento social em nosso município, bem como de uma diminuição ainda maior da utilização dos leitos de UTI e leitos clínicos em nossa cidade. A gente sai de um extremo para outro, né? Em Timon, lockdown. Mas agora a gente vai mostrar para você uma reportagem. Você sabe que hoje completa 100 dias que o Maranhão registrou o primeiro caso de Covid-19. O caso ontem completou 100 dias, não é? Você sabia que no interior do estado, uma cidade de 12 mil habitantes é a única que ainda não tem registro da doença? O município distante de São Luís, cerca de 600 quilômetros, tem adotado medidas rígidas de segurança para evitar que a doença faça vítimas. A desinfecção dos espaços públicos e a instalação de barreiras sanitárias são algumas das ações executadas que vêm surtindo efeito positivo. É realizada a elaboração do plano de contingência, né? A desinfecção dos locais, as barreiras sanitárias. Além das barreiras sanitárias, né, automaticamente os agentes de saúde entram em contato com a vigilância, onde essas pessoas elas recebem as visitas dos profissionais de saúde e é obrigatório eles têm que ficar em isolamento por 14 dias, mesmo apresentando teste. Além desses trabalhos, Lagoa do Mato também conta com um comitê de enfrentamento à Covid-19 formado por diversos profissionais da área da saúde, atuando em várias frentes para que os quase 12 mil habitantes permaneçam protegidos. É um comitê que ele trabalha na elaboração de propostas acerca da Covid-19. Nós temos também um plantão psicológico voltado para os profissionais da saúde, esse olhar da saúde mental que é importante. A Lagoa do Mato também foi aprovado um centro de atendimento para enfrentamento à Covid-19, que vai ser composto por médico, um técnico e um enfermeiro, que é para estar atuando. É feito o levantamento de estoque semanal do EPI, né, porque é importante que os profissionais estejam paramentados para que possa atender a população. Existe também o telemonitoramento, onde os usuários, os pacientes do município, eles não são somente isolados, mas eles são monitorados. Bares e academias seguem fechados. O comércio de Lagoa do Mato está funcionando, mas seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde. O uso de máscaras, de modo geral, também vem sendo cumprido pela população. A população tem usado máscara, a população nos comércios encontramos álcool em gel. Os comércios estão abrindo 8 horas, fechando 6. Há uma série de regras para que a Covid-19 não venha chegar no nosso município e a população tem sim obedecido. Até amanhã de segunda-feira também não havia nenhum caso do novo coronavírus em São Félix de Balsas. Nas últimas horas, 7 pessoas de uma mesma família testaram positivo para a Covid-19. Os pacientes que residem no povoado Pé da Ladeira e que não precisaram de internação estão sendo acompanhados por profissionais da saúde do município. Nossas equipes da saúde que vem trabalhando incansavelmente e a população mesmo que vem colaborando com o uso de máscara, né? Que eu vejo que é muito importante o uso de máscara na prevenção, né? É hora de conferir o nosso giro de notícias. As atividades presenciais, jurisdicionais e administrativas do Fórum Desembargador Sarney Costa serão retomadas a partir desta quarta-feira. A diretoria do órgão publicou portaria sobre as medidas que devem ser cumpridas. A portaria traz as medidas preventivas obrigatórias e normas para o acesso às dependências do Fórum de São Luís. Para adentrar ao prédio, é obrigatório o uso de máscara facial e utilização contínua durante a permanência no local. Conforme portaria publicada pelo governo estadual, a partir de hoje, as igrejas católicas começam a funcionar de forma gradativa após adotar medidas de segurança. A portaria permite que casas religiosas possam ter suas portas reabertas para celebrações presenciais, contanto que sigam as orientações de prevenção contra o coronavírus e tenham um número reduzido de fiéis presentes em relação à sua capacidade total.
Segundo o levantamento realizado pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia no período de 30 dias, entre a segunda quinzena de maio e a primeira quinzena de junho, mais de 9.700 trabalhadores formais deram entrada no seguro-desemprego no Maranhão. Esse alto volume é efeito da pandemia do novo coronavírus, tendo em vista que empresas de diversos segmentos não essenciais tiveram suspensas suas atividades desde março e somente agora estão voltando de forma gradual. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. No próximo bloco, confira as notícias de segurança com Silvana Alves. Em destaque, infelizmente, o assassinato de uma idosa num cemitério em Caxias. E mais, confira detalhes sobre a prorrogação do auxílio emergencial nesse período de pandemia. Nós voltamos já, depois do intervalo. São 7 horas e mais 13 minutos. Um abraço a você que acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook também. A Natália Marinho, o José Denilson Cutrineri lá em Matinha. O Alberto Jorge Alves também com a gente, Francisco Teixeira. Obrigado, gente, pela participação aqui pelas redes sociais. E aí aproveita e compartilha com os amigos também, tá bom? Nós vamos atualizar agora os números da Covid-19 com Eduardo Ericeira. Ele tem esses números para nós a respeito da capital, do interior do estado e também os números nacionais. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente começa com os dados nacionais, quase 60 mil mortes já em todo o país ocasionadas aí pela Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, a última marca é de 59.594 mortes. Aí, isso desde o início da pandemia, quase 60 mil pessoas que perderam a vida só nas últimas 24 horas. Foram 1.280 óbitos registrados em todo o país. O número de casos confirmados também continua crescendo, já chega a quase 1,5 milhão o número de casos confirmados. Já ultrapassou a marca de 1.400.000 só nas últimas 24 horas. Foram 33.486 novos casos e se continuar nessa levada aí com esse balanço de mais de 30 mil casos confirmados, nesta semana, lamentavelmente, o país já alcança essa marca de 1,5 milhão casos confirmados aí do novo coronavírus. Mas, Adalberto, há muita expectativa em relação, ainda se é que se dá para dizer que há algo positivo em relação a isso, é a quantidade de pessoas recuperadas. É uma quantidade bastante elevada aqui na capital São Luís, segundo o último balanço, por exemplo, das 4 cidades com menor curva de contágio, 4 estão aqui no estado do Maranhão e destaca as 3 primeiras que estão aqui na Grande Ilha de São Luís, que é Passo do Lumiar, a capital maranhense, São Luís e também o município de São José de Ribamar, são as 3 primeiras com menor curva aí de contágio. Mesmo assim é importante seguir as recomendações para a gente continuar diminuindo. Sobre essa diminuição, né, de casos confirmados e também até de óbitos no estado do Maranhão, notadamente aqui na região metropolitana, a gente teve uma notícia que conforta a gente, né? Foram fechados leitos de UTI aqui na capital São Luís, isso por conta da demanda que diminuiu. Os hospitais estão voltando aí gradativamente, gradualmente a atender outras situações aí que envolvem a doença de pessoas, que envolve o tratamento, assistência médica em outras áreas também. A gente sabe que não é só o novo coronavírus, a Covid-19, mas as pessoas precisam também de assistência médica em outras áreas, então os hospitais estão voltando gradativamente. O Hospital Universitário, ele encerrou ontem as atividades de uma das UTIs destinadas ao atendimento a pacientes exclusivos diagnosticados com a doença. Uma reportagem muito bacana, vamos acompanhar. Há uma semana, o aniversário de Dona Flávia foi comemorado assim, ainda internada durante a recuperação da Covid-19. Nesta terça-feira, o presente, os aplausos pela alta e o agradecimento. Muito obrigada. Que Deus conduza vocês, porque eu sei que a batalha de vocês é grande. Não só eu, como todos os outros que estão aqui precisando de vocês. Continuem, que Deus abençoe vocês, que vocês são os anjos da terra. Obrigado, muito obrigado. Flávia foi a última paciente a receber alta de uma das UTIs exclusivas para atendimento de pacientes do novo coronavírus no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, em São Luís. 2 UTIs com 20 leitos cada foram abertas para receber pacientes durante a pandemia. Agora, somente uma segue funcionando, com 16 pessoas em tratamento.
Há 15 dias atrás, o hospital, ele comunicou de forma oficial ao gestor municipal, a quem o hospital universitário tem uma vinculação com o sistema público de saúde, solicitando que esses 20 leitos fossem descredenciados junto ao Ministério da Saúde. O Covid não deixou de existir, nós ainda temos mais 20 leitos. E a realidade hoje do hospital universitário é retomar as suas atividades de atendimento habitual. Só tenho a agradecer essa experiência que mudou as nossas vidas para sempre e que nós enfrentamos muitas vitórias com os pacientes que nós conseguimos devolver para suas famílias recuperados e também muita dor pelas famílias que perderam seus entes queridos. E apesar da pandemia ainda não ter acabado, nós já nos sentimos aliviados por tudo que nós passamos, que o pior já passou, por enquanto, e que nós vamos seguir na luta como profissionais de saúde, éticos e de responsabilidade que nós somos, cuidando das vidas e da saúde da população. A imagem de cada um dos leitos sendo fechado pela própria equipe e do setor sendo desativado após 90 dias é mais que um avanço na luta contra a doença no estado. A sensação é de dever cumprido e vidas salvas. Pois é, Adalberto, e merece muitos aplausos aí esses profissionais de saúde que têm trabalhado aí diariamente há mais de 3 meses para salvar vidas. E eu conversando com os profissionais de saúde, também com familiares, pacientes até, a gente tem aí contato quando eles são recuperados em algumas situações, a opinião é unânime. Quando se tem uma derrota, quando infelizmente uma pessoa morre, a derrota é de todos nós. Quando uma pessoa consegue se recuperar, a vitória também é de todos nós, porque o inimigo é comum, todos têm que lutar contra o único inimigo, que é o vírus. Então a vitória é de todos e a derrota também é de todos. Muito emocionante. Há pontos fundamentais, a abertura de leitos aqui por parte do governo do estado, na rede pública, a rede particular também, os profissionais de saúde muito dedicados na questão de recuperação, e isso reflete também no número de pessoas recuperadas aqui no estado do Maranhão. O maior investimento agora no interior do estado, onde o número de casos vem crescendo, mas já teve esse grande investimento também aqui na grande ilha de São Luís. Vale lembrar que há muitos leitos ainda disponíveis, mas é preciso ainda seguir a recomendação para que não haja um colapso, uma segunda onda, que essa é a preocupação. O número de pessoas recuperadas aqui no estado do Maranhão é extremamente satisfatório, é 4 vezes maior do que o número de casos ativos de pessoas que atualmente estão infectadas pelo novo coronavírus, daí da importância desse trabalho que foi feito aí tanto por parte do governo do estado como por parte da rede particular de assistência às pessoas, mas lamentavelmente algumas pessoas infectadas acabaram morrendo, isso em todo o mundo aconteceu, infelizmente. O número de casos ativos atualmente aqui no estado do Maranhão, pessoas que atualmente estão infectadas, 17.310, 61.093 pessoas conseguiram se recuperar, o número 4 vezes, até mais do que 4 vezes, em relação à questão do número de casos ativos, e o número de óbitos chegou a 2.048 no estado do Maranhão. Casos confirmados ultrapassou a marca de 80 mil, outro ponto importante nas últimas 24 horas, sempre é bom a gente elucidar isso para os telespectadores, 116 novos casos aqui na grande ilha de São Luís, esse número já foi bem menor, isso varia muito, é verdade, mas daí da importância de seguir as recomendações. 56 novos casos no município de Imperatriz e 1.310 nas demais regiões, o interior do estado, que teve abertura de leitos justamente por conta do aumento do número de casos no interior do estado. Mais de 164 mil testes já foram realizados, é um dos estados que mais testa em todo o país, mais de 164 mil testes já foram realizados aqui no estado do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Você ligado com a gente, são 7 horas e mais 21 minutos, 7h21 em todo o estado. Em Imperatriz, a tecnologia está sendo usada para inibir infrações no trânsito, mas essa mesma tecnologia também agora colabora com a segurança na cidade. Vamos ver. Nas ruas movimentadas de Imperatriz, as câmeras ligadas 24 horas acompanham o ritmo do trânsito. O vai e vem acelerado que muitas vezes termina em transtorno para motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres. O sistema de vídeo monitoramento foi instalado aqui em Imperatriz no mês de janeiro. São 30 câmeras de alta resolução, como esta aqui, e já registraram acidentes e muitas infrações de trânsito. Elas estão espalhadas na área central e nos bairros mais afastados, como no Sebastião Regis. As pessoas já estão respeitando mais, vão evitando de cometer infração
E aí, assim, a gente consegue ter um trânsito mais seguro. A questão da segurança pública também, a Polícia Militar, a Polícia Civil sempre estão solicitando, né, as imagens para poder elucidar algum crime. Né, e agora a gente também está com a Guarda Municipal integrado aqui no sistema, né, de vídeo monitoramento, assim a gente tem certeza que vai otimizar esse serviço de segurança pública e segurança viária também. Com a instalação dos radares, o número de câmeras aumentou. Cada instrumento tem um monitoramento por vídeo. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, foram instalados 28 radares de controle de velocidade e lombadas eletrônicas, que passarão a funcionar com a aplicação de multas a partir do dia 5 de julho. Estamos implantando os radares. Os radares já vão estar funcionando a partir do dia 5, a gente já está com mais de 30 dias já avisando, né, em todas as redes sociais, na mídia, então a partir do dia 5 já vai estar funcionando. O bom é que a gente já percebe que já está tendo resultado satisfatório. A gente vai implantar os taxões nos cruzamentos mais perigosos, aquele que pela estatística percebeu que tem maior número de acidentes, e a gente vai começar também a fazer uma sinalização, né, em toda a cidade que eu digo, nos bairros, no centro, na marginal da BR, ali naquela via. Então a gente vai ter com certeza um trânsito melhor. A gente tem um projeto de acidente zero. Claro que a gente sabe que isso daí é muito difícil, mas a gente vai tentar ao máximo diminuir o número de acidentes, que é quase 4.000 por ano. Da região Tocantina para a região dos Cocais, em Caxias. Lamentavelmente, uma idosa morreu e a outra ficou ferida depois que ambas foram atacadas, acredite, no cemitério da cidade. Dona Maria das Graças de Abreu, de 72 anos de idade, e sua irmã, Maria Machado de Abreu, de 70 anos de idade, saíram de casa juntas, mas não imaginavam o perigo que iam encontrar pela frente. Foi neste cemitério localizado no bairro Siriema que as duas idosas vieram à tarde para acender velas em memória de uma outra irmã que havia falecido há poucos dias. Mas elas foram surpreendidas a pedradas por um indivíduo ainda não identificado pela polícia. Uma delas morreu ainda no local. Segundo um próprio familiar, informou que assim que as duas idosas foram para o cemitério acender vela na sepultura de uma outra irmã, ele deu um tino, segundo ele, desceu lá no cemitério. Quando chegou, já encontrou a cena, né? O inquérito foi instaurado de imediato, está sendo presidido pelo delegado Jair, certo? E no decorrer das investigações vai ser esclarecido. Não estamos também torcendo para que a outra vítima agredida sobreviva, né? Porque vai fornecer mais detalhes para o presidente do inquérito. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, investiga o caso para identificar e prender o autor ou autores do crime. Uma pessoa foi presa como principal suspeita, inclusive parente das vítimas, mas liberado em seguida. Comigo o Silvano Alves, que apresentou ainda há pouco o Bandeira 2. Que situação essa em Caxias, hein, Silvano? Um cemitério? Pois é, e parece que é um crime que foi praticado no seio familiar. Segundo o delegado Jair Paiva, a suspeita é de que um sobrinho, né, das duas idosas, ele tenha sido o autor do crime. Primeiro que não roubaram nada, né? E depois o criminoso ele tinha conhecimento dos hábitos da vítima, ou seja, ele sabia que elas iam lá visitar, inclusive a irmã, né, que tinha falecido dias antes, elas iam lá visitar, acender vela, e ele sabia, foi lá, se escondeu e ficou esperando, né? O que chamou a atenção foi o requinte de crueldade com que ele matou uma, né, a pauladas e pedradas, e outra ele atingiu a golpe de faca. É claro que o delegado diz que a confirmação dessa suspeita está muito na questão de que essa vítima consiga sobreviver, porque ela é testemunha ocular e vítima, né, e vai facilitar muito o trabalho da polícia no que diz respeito à confirmação de autoria. Silvano, você mostrou ainda há pouco câmeras de segurança que registraram vários furtos no bairro do Coafuma, em São Luís. Como é que o criminoso agia? Vamos ver na imagem? Essas imagens foram disponibilizadas pelos próprios moradores, porque esse homem aí ele já apareceu em outros casos, ele está com a máscara, boné. Já é conhecido lá na região. Já é conhecido lá na região
ele entra na casa, ele já vai com o tênis na mão, né, para facilitar, inclusive, a subida dele na parede dos muros, verifica se o carro está aberto, né, porque às vezes a pessoa trava e aí o carro não trava direito, o carro pode ficar aberto à noite, então ele vai verificando. Ele vai subir na parede aí dessa casa, depois tem imagem de dentro da casa, onde ele aparece na garagem, empurrando a bicicleta, levando uma bicicleta e levou outros objetos, verifica nos carros que estão estacionados dentro da garagem da casa, que a pessoa às vezes não trava o carro porque está dentro de casa, está na garagem de casa, o cara não trava, e aí ele verifica dentro dos carros lá, leva objetos, ele deu uma olhada primeiro, né, subiu lá na parede, no muro, deu uma olhada primeiro e depois ele aparece em outras imagens lá dentro da casa. A população lá, os moradores, colocaram, disponibilizaram essas imagens para a polícia, né? Então, e a gente está disponibilizando aqui para que a população possa ajudar, quem sabe, olha, ele está destravando o portão, né? Esses portão, eles tiram do trilho, desencaixam do trilho, com uma facilidade impressionante. Isso, né? Impressionante, já dentro da casa, aí na garagem da casa, ele vai lá, pega uma bicicleta, volta de novo, verifica lá dentro da casa, ele levou vários objetos. E aí os moradores estão disponibilizando aí, a polícia também, olha lá, já levando uma bicicleta, né, de dentro da casa. E aí as pessoas podem ligar para o 32235800, pode ligar também para o Disque Denúncia, porque a quantidade de furtos praticados por esse indivíduo, ela já é uma quantidade realmente considerada alta. Silvan, 3 suspeitos de assaltos a bancos, eles morreram depois do capotamento. Houve um acidente com o veículo, né? E eles foram perseguidos, na verdade, a polícia fez um bloqueio ali entre Santa Inês, que vai para Santa Luzia, vai também para a Açailândia, e no momento em que eles furaram o bloqueio, isso é uma metralhadora .50, né, uma arma muito potente, que é geralmente utilizada para assalto a banco, atirar nas unidades policiais e etc. E aí, eles não obedeceram o bloqueio, houve a perseguição, e na troca de tiros, o carro deles, o carro que eles estavam, capotou 2 vezes na estrada, e infelizmente, porque de qualquer forma eram pessoas, vidas, né, seres humanos, eles acabaram perdendo a vida na capotagem aí do veículo durante essa perseguição policial. A polícia agora está investigando, Adalberto, se eles iam atacar ou se já tinham feito algum assalto, e se geralmente quando há esse tipo de armamento, há muita gente envolvida, então é possível de que eles fossem encontrar ainda com os parceiros para fazerem assalto lá naquela região. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta, gente, 6 da manhã cedinho com sua equipe, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 29 minutos, vem comigo. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem à tarde o decreto que prorroga por mais 2 meses o auxílio emergencial de R$ 600 destinado aí aos trabalhadores informais, microempreendedores, individuais autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda durante a pandemia da Covid-19. O Eduardo Ericeira tem detalhes para a gente sobre esse novo auxílio. Eduardo. Pois é, Adalberto, quem já recebia não precisa fazer novo cadastro, já vai receber normalmente com essa sanção aí. O presidente autorizou o pagamento de mais 2 parcelas no valor de R$ 500. Haveria uma possibilidade de até esse valor ser decrescente ao longo de 3 parcelas, só que ficou frisado aí em 2 parcelas com manutenção aí do valor de R$ 500 nos próximos 2 meses. Esse valor de R$ 500 deve ser repassado aí para essas categorias, cerca de 65 milhões de reais, segundo informou o governo federal, de cadastros aprovados e de pessoas que estão recebendo esse valor. A lei que institui o auxílio emergencial foi aprovada pelo Congresso Nacional em abril e previa a possibilidade de que um decreto presidencial prorrogasse os pagamentos desde que mantidos os valores estabelecidos. Até a semana passada, o governo federal avaliava estender esse auxílio por mais 3 meses, mas reduzindo o valor de cada parcela aí de forma decrescente. Um valor de 500, outro de 400 e outro de R$ 300. O governo federal começou a pagar essa semana ainda a 3ª parcela do auxílio, essa 3ª parcela que já havia sido aprovada. De acordo com a Caixa Econômica Federal, como eu disse, não será necessário um novo cadastro para receber as novas parcelas do auxílio emergencial. Todos aqueles que tiveram o benefício aprovado receberão os pagamentos normalmente, tanto por meio das contas digitais, pelos saques nas agências bancárias e casas lotéricas. Para quem preenche os requisitos para obter o auxílio emergencial, o prazo para novos cadastros termina nesta quinta-feira, portanto, amanhã. Quem quiser solicitar ainda deve entrar em contato aí, deve preencher os requisitos, claro, e fazer esse cadastramento até amanhã. Até agora, mais de 124 milhões de solicitação foram realizadas, como eu disse,
disse, cerca de 65 milhões, portanto mais da metade, a maioria, né, teve esse cadastro aprovado, 65 milhões de brasileiros, essas categorias que foram afetadas, receberam já essas 3 parcelas e devem receber essas outras 2, e cerca de 41 milhões, pouco mais de 41 milhões e meio de cadastros foram desaprovados ou ainda estão sob análise aí do governo federal por parte aí do Ministério da Cidadania, aguardando ou não essa aprovação para recebimento desse auxílio emergencial. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. A gente agora fica na torcida para que as pessoas tenham consciência em relação a esse auxílio emergencial, né? Você viu aí que tem pessoas já morreram, né, que estavam lá com cadastro feito para receber esse auxílio emergencial. O Maranhão, a gente repete, lamentavelmente, é o estado identificado até agora como aquele que maior número de funcionários públicos deram entrada no auxílio emergencial. Alguns já receberam, inclusive, de forma indevida. Uma investigação está acontecendo para que possam devolver, então, esse valor. Pessoas que não precisam, de forma alguma, desse auxílio emergencial, também estão dando entrada no auxílio, o que é lamentável, principalmente diante de pessoas que, por exemplo, precisam do auxílio e que muitas vezes tiveram auxílio negado. 7h33 agora, gente, 7h33, e a pergunta é, será que vai chover nessa quarta-feira? São Luís com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada. Mínima hoje em São Luís 26, a máxima 31 graus. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20, máxima de 33 graus. Região dos Cocais, em Caxias agora, céu parcialmente nublado, possibilidade de pancada de chuva. Mínima de 22, máxima de 32, e a gente vai para mais 3 cidades, essa parceria com o LabMed, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Bacabal, Itapecuru, Mirim e Balsas. Em Bacabal, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, mínima de 22 e máxima de 31. Em Itapecuru, Mirim, um abraço aos amigos que acompanham a nossa programação, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuviscos por lá, mínima de 22, máxima de 30. Região Sul agora, Balsas, com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 17, máxima de 32 graus. Olha, no próximo bloco, o Senado aprova projeto sobre fake news, assunto para John Coutrin no quadro de política, já depois do intervalo. E mais, os impactos da Covid no único cinema de arte da capital. E ainda, aulas em cursos pré-vestibulares em escolas de idiomas já podem voltar a partir desse mês, hein? São 7h34 agora, nós voltamos em instantes. Agora são 7h37. Um ótimo dia para você que acompanha um Bom Dia em todo o estado, em especial aqui na capital, aqui em São Luís. Vamos ver como é que está o trânsito na capital maranhense? Imagens em tempo real da Central de Monitoramento da SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. E a gente começa mostrando a rotatória lá do Calhau. Olha como é que está nesse exato momento. Esses veículos que estão se deslocando estão vindo dessa pista aí da esquerda que você está vendo, estão vindo aí do Calhau, né? Estão indo para Coama, ali para o Parque Shalom também. Então essa é a rotatória, mas está tranquilo o trânsito nesse momento aqui na capital. Nesse ponto da cidade não há informação sobre lentidão no trânsito, muito menos de acidentes no local, tá bom? Vamos para o outro ponto? Olha só, qualidade da imagem muito boa em tempo real. Carlos Cunha aqui pertinho. Olha só como está o movimento da direção do centro, muita gente nesse horário. Já estamos aí com 7h37, 7h39 agora, e a movimentação é grande no sentido centro. Você observa aí no detalhe as 4 pistas liberadas, sem informação de acidentes por enquanto nesse trecho, e as pessoas vão seguindo aí para o centro num volume maior do que no sentido contrário. Vamos viajar agora para a Avenida Guajajaras. Olha quantas motos aí, gente, porque foi liberado aí a Lourenço Vieira da Silva. Pessoal que vem aí do São Cristóvão, os amigos do São Cristóvão descendo para o trabalho agora e recebendo o nosso abraço, o nosso bom dia. Avenida Guajajaras aí no cruzamento com a Lourenço Vieira da Silva. Muita gente aí, ó, nos ônibus aí passando e seguindo. Vida que segue, vamos em frente, cheio de esperança nessa quarta-feira. Mais um ponto para a gente mostrar? Vamos mostrar aí mais um ponto? Agora ali no chamado Roque Santeiro. Essa avenida aí é a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Avenida Jerônimo de Albuquerque, portanto, à direita, que vai no sentido ali do Angelim, no sentido contrário, o volume já é grande. Olha só, pessoal vindo da Coab aí, vindo de vários bairros da cidade na direção do centro, na direção da Coama. Grande, hein? Volume grande aí. O trânsito já está praticamente normal, a gente pode dizer, né, em relação aos outros dias aí
antes da pandemia, mas lembrando que os protocolos continuam, o protocolo sanitário, o uso da máscara obrigatório, gente. E aquela recomendação do distanciamento social também está valendo ainda, hein? Então, sair só em caso de extrema necessidade. Realmente, essa é a orientação que temos para esse momento. São 7h39, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Agora a gente fala de política. Vamos falar de política com o John Coutret, que está aqui comigo. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. A votação foi acirrada lá, mas o Senado aprovou o projeto de lei sobre as fake news, John? Aprovou ontem, acirrada mesmo, viu, Adalberto? E isso que já havia sido postergado, né, por várias vezes, a votação ali no Senado. Mas, enfim, ontem foi colocada para apreciação dos senadores o projeto que trata aí das fake news, né? De combater informações, mensagens falsas por meio das redes sociais. Foi aprovado nós destacamos o seguinte, entre as medidas aprovadas ali no texto base do Senado, que ainda precisa ser encaminhada para a Câmara, ainda não está valendo, né? Precisa ser encaminhado para a Câmara em sanção do presidente Jair Bolsonaro, mas o texto foi um pouquinho desidratado, Adalberto, um pouquinho desidratado do que era o texto original, não é? Mas ficou alguns pontos ali importantes, por exemplo, essa questão de encaminhamento de massa de mensagens, de WhatsApp, por exemplo. O que acontece? Esse projeto foi aprovado com esse texto, né, aprovado ali no Senado. Por exemplo, uma mensagem encaminhada por mais de 5 usuários e que atinja, por exemplo, 1.000 pessoas, ela terá que ficar armazenada por no mínimo durante 3 meses. Ou seja, eu divulgar uma mensagem falsa, 5 usuários começam a divulgar também e atinge esse público de 1.000 pessoas, o WhatsApp terá que armazenar essa mensagem por 3 meses. Ou seja, eu posso ser implicado mais na frente, numa investigação, e o WhatsApp terá que fornecer esses dados aí para uma possível punição. Então, isso é um dado importante. Outro ponto nesse projeto das fake news, robôs, né, terão que ser excluídos pelos provedores, pelas redes, também contas falsas. Há uma discussão que ficou ontem latente lá no Senado em relação a quando você for criar, por exemplo, um perfil no Facebook, no Instagram, se você fornece ou não sua identidade, CPF, passaporte, por exemplo, né? Isso foi discutido bastante. Por conta dos perfis falsos que tem aí, né? Exatamente. Eu acho, Adalberto, que é até necessário, né? É coerente. Aí discutiram muito isso ontem, a priori, no momento, só se houver uma investigação, algo do tipo. Mas eu entendo, eu defendo que seja obrigatório, né? Que se coloque no texto da Câmara, que seja obrigatório você fornecer esses dados quando criar uma conta. Outro ponto também desse projeto das fake news é que se você tiver o número desabilitado de celular, você não poderá criar uma conta, entendeu? Isso também é pertinente, isso também é correto. E uma série de outras medidas no sentido de coibir essas informações. Alguns senadores, por exemplo, do Maranhão, 3 senadores, 2 votaram a favor desse projeto. Os senadores Everton e Elisiane. E o senador Roberto Rocha votou contra o projeto das fake news. Alguns alegam desses senadores que quebra, né, o sigilo das pessoas, a privacidade, mas eu entendo que não, Roberto, porque se você está divulgando algo falso, né, uma fake news, que vai ali atingir, prejudicar a imagem, a honra, caluniar, difamar, você não tem essa questão de inviolabilidade inviolável, né, o seu direito à privacidade. Pelo contrário, você tem que responder por isso. Então, não é a questão de invadir privacidade nem quebrar privacidade, pelo contrário, é a questão de defender até a honra e a imagem das pessoas. Então, responsabilizar as pessoas também. Então, é importante que esse projeto passe ali na Câmara. Esses foram alguns pontos colocados ali nesse projeto inicial e é importante, Adalberto, que lá na Câmara se adapte. Ou então até, outro ponto que foi tirado, esqueci, outro ponto que foi tirado também é em relação à questão do Código Penal. Você, segundo o texto do Senado ali, você ainda não, pelo texto do Senado, você não responderá criminalmente, por enquanto, mas isso pode ser colocado na Câmara, né? As punições seriam outras, mas não pelo Código, pela legislação, nem pelo Código Penal. A gente tem um vídeo, inclusive, aí sobre essa votação. Então, exatamente, vamos acompanhar.
Você pode criticar, agora você só tem que dizer quem você é. Seu CPF vai estar lá atrás para dizer, eu sou o Everton, meu CPF é tal e acho que fulano de tal não presta ou está errado. É isso que a lei está dizendo. Você pelo menos vai identificar. Para quem está em casa, esse projeto não é para político, é para a sociedade. Porque se amanhã um marginal lá no seu bairro utilizar a foto da sua filha ou de um familiar seu, fazendo nudes ou qualquer outra coisa montada, até ele recuperar a verdade, já acabou com a imagem dela e da família. Com esse projeto você vai reparar esse dano, você vai ter condição de, provando que foi mentira, fazer chegar a verdade para quem foi noticiada essa mentira. Ou seja, só tem medo de discutir fake news quem se esconde atrás dela. O PDT não só vota assim, mas com muita lucidez e muita tranquilidade enfrenta esse tema. O senador Everton, portanto, falando sobre esse projeto de ontem. Ô John, o Partido dos Trabalhadores, o PT, entre Rubem Júnior e Bira do Pindaré, em São Luís, tá nessa dúvida aí? Está nessa dúvida. O PT, entre esses dois, até inclui também o Duarte Júnior do Republicanos. Mas o Duarte Júnior do Republicanos é um partido que, a nível nacional, não tem nenhum tipo de afinidade com o PT, até porque o Republicanos abriga 2 filhos do presidente Bolsonaro como filiados. Então, descarta um pouquinho. Coloca o próprio PCdoB, que é aliado nacional do PT, né, e também o próprio PSB, que tenta se reaproximar do PT. E aí está essa discussão. Provavelmente, Adalberto, está mais para o PT se coligar com o PCdoB aqui em São Luís, por conta da questão nacional, né, que envolve aí o próprio governador Flávio Dino, o ex-presidente Lula. Eles estão mais próximos e tudo indica que essa aliança será firmada aqui em São Luís. Só para fechar, lembrando que hoje na Câmara tem a votação daquele projeto que passou no Senado sobre a mudança da data das eleições, né, John? Perfeito, Adalberto. Hoje será votado esse projeto, hoje, quarta-feira, será analisado, né, apreciado ali pelos deputados, esse projeto que já veio do Senado sobre a questão do adiamento da data das eleições, né? Isso, tem uma série de pontos que serão analisados, aí como a questão da extensão dos horários, né, já se discute se será prorrogado ou não os horários, e também a questão de faixa etária, votação por faixa etária no dia. Isso é uma outra discussão que será levada hoje para a Câmara. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. João Coutrinha, nosso colunista de política aqui do Bom Dia, são 7h47. Olha, os cursos pré-vestibulares e de idiomas já podem retomar as aulas. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira, que está com a gente aqui. Eduardo. Pois é, Adalberto, a retomada das aulas, né, de forma gradativa, grande maioria só a partir do mês de agosto, mas algumas aulas já podem ser retomadas já a partir deste mês, claro, com algumas restrições, como você disse, entre essas aulas nos cursos de idiomas, pré-vestibular e também nos cursos de medicina, podendo ser estendido também para os demais cursos aí da área médica, só que como farmácia, por exemplo, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, e isso tudo é para acelerar o processo de formação também, claro, dentro de um processo todo de responsabilidade, que essas pessoas possam ser bem formadas e possam ser inseridas, inclusive, no mercado de trabalho. A gente viu, durante essa pandemia, a dependência aí que as pessoas, de fato, têm na área médica, aí, de profissionais, para justamente cuidar das pessoas. Então, nos cursos de medicina, isso foi estendido também para os demais cursos da área médica, enfermagem, farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, entre outros cursos, e também os cursos pré-vestibular e cursos de idioma. Também com uma série de restrições, essas aulas elas têm que acontecer com o distanciamento social, mantendo o distanciamento social de 2 metros, segundo informou o governo do estado, e pelo menos 3 vezes por semana. No máximo 3 vezes por semana, não pode ultrapassar esse limite, essas aulas acontecendo, justamente para evitar a aglomeração e que esse contato seja feito de forma diária. Como eu disse, somente essas tipificações aí de aulas, as outras aulas na escola pública, no caso tanto particular quanto pública, elas já só retomam, e nos outros cursos também, nas universidades, elas só retomam a partir do próximo mês, já que a última portaria aí, baixada pelo governo do estado, proibia aí o retorno das aulas até o dia 2 de agosto, então essas aulas devem ser retomadas um dia depois, no caso, no dia 3 de agosto, nessas instituições. A gente lembra também que vai seguir uma série de recomendações, segundo informou o próprio secretário aí estadual de Educação, Felipe Camarão, em relação a essa questão das instituições privadas. O aconselhamento que se dá é que haja um diálogo entre toda a comunidade escolar, e aí envolvendo a direção das escolas, também os professores, os pais, os estudantes, que possam dialogar e ver a melhor forma de retorno.
Isso aí é uma liberdade que cabe às instituições privadas, então o melhor caminho aí é o diálogo para que não haja nenhum tipo de problema, já que a garantia da saúde, a segurança da saúde das pessoas é fundamental, nesse caso principalmente dos professores e estudantes que estarão nas salas de aula, então isso pode ser debatido com a comunidade escolar. Em relação à rede pública, o próprio secretário estadual de Educação, Felipe Camarão, ele afirmou que as aulas serão retomadas de maneira sequencial e gradativa, começando pelas séries mais avançadas e ainda dentro das ações que a SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, está adotando, nesse retorno está previsto o ensino híbrido como uma das formas para evitar a aglomeração nas escolas. Ainda segundo o secretário Felipe Camarão, está sendo planejada essa volta com muita cautela, pensando principalmente na segurança da comunidade escolar. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7 horas e mais 50 minutos, gente. No esporte, também as coisas vão voltando ao normal. O Campeonato Maranhense de Futebol volta no mês de agosto. Os clubes já começam a treinar agora, nesse mês de julho. Já anunciaram, inclusive, quando voltam ao retorno. Sampaio, Moto e Maranhão, as equipes de maior torcida aqui no estado. O Imperatriz também, um time com grande torcida no estado do Maranhão, um dos maiores aqui do estado. Os treinos vão voltando aos poucos e em agosto o campeonato. A partir do próximo sábado vai ser retomado também um outro campeonato, o Campeonato Maranhense de Kart. Desde março as competições estavam suspensas e agora voltam, mas com algumas adaptações. Por enquanto, movimentação na pista só para treino. Desde março, as competições estavam paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus. O Clube de Kart de São Luís resolveu retomar o campeonato no próximo sábado, com uma série de medidas sanitárias. As disputas de baterias, que eram realizadas em apenas um turno, agora são distribuídas ao longo do dia. Haverá um controle de acesso com a aferição de temperatura. Não será permitida a presença de torcida. Todo o material dos competidores deve ser desinfectado e a cerimônia de entrega dos troféus também foi cancelada para evitar aglomerações. O kart é um esporte que não há muito contato entre os atletas, né? Cada um no seu veículo. Isso facilitou um pouco o retorno das atividades. Quando a propagação do vírus deu uma diminuída em São Luís, com o fechamento de algumas UTI que estavam sendo específicas por Covid, o governo do estado reabriu o comércio, nós enviamos para a CEDEL um protocolo de atuação, de prevenção, na verdade, sobre o coronavírus. Aí foi atendido o nosso pleito, o secretário autorizou o retorno das atividades. Segundo o presidente do clube, as medidas foram debatidas com equipes e pilotos, que devem seguir as recomendações. O campeonato teve somente uma etapa concluída este ano, até ter de ser interrompido. A gente teve a primeira em março, aí quando não pudemos mais fazer, não teve a de abril, não teve a de maio, não teve a de junho, que seria dia 27 passado. Aí vamos fazer a segunda etapa, agora no dia 4 de julho. Em agosto vamos fazer uma rodada dupla, vão ser 2 etapas em agosto, 2 em outubro, uma em novembro e uma em dezembro para poder fechar as 8 etapas do campeonato. O Wilson é piloto da categoria F4. Apesar da pouca idade, já faz parte das competições há 5 anos. Mesmo ansioso pela volta, sabe que os cuidados não podem ser deixados de lado. Estou achando bom para nós pilotos, mas também tem que ter preocupação com as pessoas, usar máscara. Agora não estou porque eu estava... Mas também tem que passar toda hora, eu vou ali, passar com gel, volto. Seguindo as recomendações, não é? Em Imperatriz, um poeta resolveu transformar o livro mais lido do mundo em literatura popular em verso. Veja. Uma mania que a gente tem e que deixa a gente preocupado é de ver sempre o lado negativo, mesmo com Jesus do nosso lado. Esse cordel é para te dizer, pare de achar que vai dar errado. A poesia é resultado de sentimentos e momentos vividos pelo Wilson. É a missão de Deus em versos de cordel. Eu tive primeiro que descobrir que eu tinha esse dom, que Deus me deu. E isso aconteceu no ano de 2016, quando a minha professora de língua portuguesa pediu para eu fazer um cordel. Na verdade, ela passou para a turma inteira. E eu gostei do desafio, até então eu gostava de rimas. E eu tive que estudar e soube que o cordel era feito por rimas. E daí então eu fiz aquele cordel e gostei bastante.
Ele conta que teve outras oportunidades de fazer cordel, como em turmas de formatura e conferência de jovens. E nessas apresentações veio a vontade de falar da palavra de Deus por meio da poesia. Todos esses cordéis eu procuro fazer ele no estilo redação, para ficar bem simples, né? Ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e uma conclusão, justamente para a pessoa ler e ali não ficar tentando interpretar, mas já entender a mensagem que eu estou querendo passar, que é a mensagem do Evangelho de Jesus. E há 4 anos que o estagiário de manutenção concilia a rotina com esse jeito diferente de oração. No caderno estão as composições dos versos rimados baseados nos versículos bíblicos. Pelas redes sociais, também é possível ler a Bíblia em poesia, com mensagens de amor e esperança. Não desanime por causa das circunstâncias, não desanime porque você teve um dia mau. Jesus ele disse que no mundo a gente iria ter aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus Cristo logo virá e ele irá levar a sua igreja de volta. São 7h55. Apaixonados por luz e câmeras, os amantes da sétima arte resolveram partir para a ação e estão se unindo para que o único cinema de arte da capital sobreviva. A dificuldade aumentou com a chegada da pandemia, mas uma campanha está sendo feita para que em breve a telona volte a ficar iluminada. Portões fechados, salas de cinema vazias. A pandemia trouxe o silêncio para a arte exibida nos cinemas mais tradicionais de São Luís. Em decorrência da pandemia, esses espaços que aglomeram muitas pessoas não podem funcionar de jeito nenhum. Então, muitos irão fechar. E no caso do Cinelume, em especial, nós estamos tentando salvá-lo porque ele é o único cinema de arte e cinema autoral de São Luís. No cinema de arte, por exemplo, aconteciam os festivais e a exibição de trabalhos locais e de referência. Um dos setores mais afetados também será um dos últimos a retornar para a normalidade. Os cinemas de arte, bem antes da pandemia, já vinham lidando com o enfraquecimento do público aqui nesses espaços. Agora, depois da crise, além de todas as questões financeiras, o desafio vai ser trazer o público para cá novamente. O público mais jovem não procurava mais tanto cinema de arte, entendeu? É um cinema, um gênero de filme mais digerível, mais fácil de assistir, que são esses filmes produzidos em Hollywood, por exemplo, entendeu? No caso do Cinelume, um dos mais tradicionais aqui da capital, uma frequentadora resolveu fazer uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para a manutenção do cinema pelo período de 6 meses. A meta é juntar pelo menos R$48 mil. Eu lancei dia 7 de junho e nós já temos R$16.600. O link para as doações está disponível nesta página da rede social criada para dar apoio ao cinema. O Cinelume exibe diariamente até 3 filmes e é um dos ameaçados pela pandemia. Vamos torcer para que volte, né, gente? O único cinema de arte da cidade, já tivemos no Praia Grande ali já fechado e agora o Cinelume passando por essa dificuldade também nesse período de pandemia. Muito boa a iniciativa aí de auxílio dessa vaquinha virtual, digamos assim. Abraços, amigos que nos acompanham, Francisco das Chagas em Barreirinha, o Magnus Freitas lá em Anajatuba, o Bill Gates de volta está assistindo a gente e o José Denilson Coutrin também com a gente nessa manhã aqui no Bom Dia, tá bom? Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias você confere no portal MA10. Quero te fazer um convite para ficar com a gente amanhã, a partir das 7, depois do Bandeira 2. Amanhã, inclusive, a gente vai fazer uma entrevista ao vivo com o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, que vai falar, entre outras coisas, sobre algumas medidas que vão ser adotadas a partir de agora, entre elas a sorologia aí das pessoas de todo o estado. De casa em casa, as pessoas vão colher aí o sangue das pessoas para ter uma ideia, de fato, de qual é a situação aqui no estado do Maranhão e que medidas próximas podem ser adotadas. Tchau, tchau. A gente se encontra amanhã aqui no Bom Dia.